vamos colocar as nossas mentes, os nossos corações ligadas ao alto, à espiritualidade maior, aos nossos irmãos franciscanos, que nos envolvem, não somente a nós aqui encarnados, mas também aos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram junto a nós, que possamos vibrar em amor, em fraternidade, para dar início, então, à reunião desta tarde, pelo livro Ceifa de Luz, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem de item 55, no burilamento íntimo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 46. Suspiramos no burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes da vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí, o impositivo de cultivar-se o hábito, de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos citou, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo que tome a feição de calamidade ou de sombra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale ser manejada por nós. Elevando então o nosso pensamento, já agradecidos por esta mensagem aos nossos corações, possamos dar início à palestra desta tarde com a nossa irmã Mônica, que ela possa ser envolvida pelo seu protetor, pelos nossos irmãos franciscanos aqui da Casa de Francisco de Assis. Todos nós sejamos envolvidos por essas bênçãos de paz, de harmonia, de fraternidade, muita paz e muita luz a todos nós. Graças. Boa tarde. Hoje, na verdade, a gente vai estudar junto sobre esse tema. Na verdade, é um subtema, né? É o cisto e a trave, né, no olho. E aí a gente vai falar um pouco sobre a crítica dentro desse tema. Então, a gente começa com a questão 203 do Livro dos Espíritos, onde é abordado dentro de questão de vícios e virtudes. Allan Kardec perguntou aos espíritos: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E eles respondem: incorrerá em grande culpa. Então, não é uma simples culpa, é uma grande culpa. Se o fizer para os criticar, então, na verdade, ele está dizendo assim: e divulgar, porque será falta de faltar com a caridade. Nossa, desculpe. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: depende também de como vem essa crítica, de como é feita essa crítica. Então, se você está criticando para, tá difamando, espalhando, expondo aquela pessoa, falando mal, então, assim, é um erro, um grande erro isso, porque você estaria faltando com a caridade. E aí, aqui a gente vê nesse estudo, como sempre está lá a caridade, né? Sempre permeando tudo. A importância da caridade.
nós, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Então, o que ele quer dizer? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo de uma empresa. Então, se você tem um chefe e você não concorda, de repente, sei lá, chama a atenção dos subordinados dele sempre na frente de todo mundo, como exemplo. Então, se você não acha que aquilo é uma coisa legal, você está observando aquilo para você, como estudo, como ele está dizendo, para você levar para a tua vida. Levar como? Bom, se um dia eu vier a ter um cargo de chefia, eu já sei que eu vou ter meus outros erros, mas isso aí eu não acho legal, eu não vou conduzir dessa forma. Então, aí o olhar é diferente. Você está olhando aquilo com um exemplo, mas no caso eu não sei tomar. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Então, a gente deve ter indulgência com o outro. Por quê? Porque a gente também precisa de indulgência, a gente também erra. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. É isso. Então, como a gente erra, a gente, para você estar podendo apontar o dedo lá para o outro, você tem que estar muito assim, bem na fita, né? Mas não dá para fazer isso sem você estar muito bem moralmente, na verdade, né? Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Então, o que você deve fazer é o seguinte: se você não acha que aquilo é legal, não faça. Não traz isso para a tua vida, né? Então, toda caminhada. E se você já tem aquela falha, você tenta melhorar em você mesmo. Esse o meio de vos tornar superiores a ele. Se lhe censurais o serava, sede generosos. Então, assim, é isso que eu estava falando. Então, se você não acha legal a pessoa que é gordura, que é avarenta, então não seja na sua vida generosa. Se o ser orgulhoso, se você critica o ser orgulhoso, então você tem que ser humilde, modesto. Se você o ser áspero, então seja brando, não seja ríspido com as pessoas. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Então, numa palavra, fazei por maneira que não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. Você está com um problema desse tamanho e está vendo um negócio desse cisquinho lá do outro, entendeu? Então, assim, e eu aqui uma coisa, quando ele fala da indulgência, só para lembrar que Jesus nos ensinou que a gente deve perdoar, não 7, mas 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Quantas vezes foi necessário perdoar, nós devemos perdoar. Por quê? Porque nós necessitamos do perdão. A gente pede ao Pai que nos perdoe também. Então, por que não perdoar o outro? E aí, né, como dizer, só um instante, antes de desculpa. Eu queria ler porque já esqueci, na 903 tem algumas observações de Kardec nela. Aí eu marquei algumas coisinhas, né? Não, perdão. Era na outra mesmo. Deixa eu até ficar no livro, gente. Foi igual mesmo. Só para confundir vocês. Então, eu trouxe para a questão da caridade, eu trouxe a 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos Espíritos, eu não deve conhecer essa. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí, por isso que eu trouxe aqui o comentário de Kardec. Embora a resposta dos Espíritos seja muito direta, ele ainda traz alguns comentários a ela. Eles dizem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. No meio espírita, todo mundo deve saber que a pessoa chama isso de BIP, né? A benevolência, a indulgência e o perdão, o BIP. E aí, Kardec, assim, nessa questão, Kardec, eu trouxe algumas coisas que ele comentou dessa questão. Ele disse o seguinte: que o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Porque é isso, né? Se a gente consegue se colocar no lugar do outro e fazer como o outro, é um exercício. O que a gente gostaria de
ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. E aqui, na verdade, o Cristo não só traz nos ensinos, como ao longo de todo o tempo aqui na Terra, ele também nos exemplificou tudo o que ele falava, né? Ele era coerente, ele falava e fazia exatamente o que ele falava. Bem-aventurados, disse os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são misericordiosos, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Isso também está no comentário de Kardec, na 886 da caridade. Fazei aos outros, que foi o que eu estava falando com vocês, o que queríeis que nos fizesse. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas e se quiserem ser perdoados. Todas máximas do Cristo. A gente já ouviu, né? E não custa nunca estar voltando nesses ensinamentos dele, né? Nunca. Que é todo amor, né? Jesus, e aí antes de eu ler esse parágrafo, esse capítulo traz a parábola do bom samaritano. Por isso esse comentário aqui. Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a única condição. Então, o Cristo é a única condição para a gente encontrar a salvação, é a caridade. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, porque tudo isso é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, assim, se você for caridoso, você vai conseguir todas as demais virtudes. E aqui no caso, o que ele está dizendo do samaritano? Quer dizer, o outro era considerado, respeitava as leis, né, o ortodoxo, tudo, mas ele não teve sensibilidade. Ele passou por aquele irmão caindo na estrada e foi embora. E o samaritano, que era tão criticado, tão julgado, ele parou e auxiliou. Então é isso que o Cristo está falando. E aí, assim, deixa eu terminar esse pedacinho, que aí eu vou trazer também uma fala de Paulo. O item 5 desse mesmo capítulo, só para reforçar o que a gente já sabe aqui, da bandeira, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazer contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Claro que somos todos filhos de Deus. Irmãos, se você vai contra uma criatura dele, você está indo diretamente contra ele. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se reduzem a essa máxima. Todos os deveres nossos. Fora da caridade não há salvação. E aí, Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, não, capítulo 15, até o Francisco, capítulo 15, meu marcado, do item 7, Paulo diz o seguinte, aí é que diz no Evangelho, que ele compreendeu de tal modo a grande verdade, a questão da caridade, que ele disse o seguinte: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, que tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, então, Paulo cita a fé, a esperança e a caridade. A mais excelente é a caridade, diz ele. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da fé. E que a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante, como do sábio, como do rico, como do pobre, e porque independe de qualquer crença em particular. Por isso que ele diz que você pode ser um ateu e fazer bem, ser caridoso. Não é porque você está ligado a alguma religião que quer dizer que você vai ser caridoso. Né? Isso é do Espírito, é uma virtude. Então, o Paulo não trouxe Paulo, vamos lá. A indulgência, primeira definição. Então, a indulgência é um dos itens que a gente vê lá, né, na Santa Cruz.
psicografia, Joana de Anjos, psicografia do Val, no livro Filho de Deus. Tua virtude é o título, item 6, a mensagem, tua virtude. E aí Joana começa: a indulgência é uma virtude muito esquecida. Todos a necessitamos frequentemente e nos regozijamos quando a utilizam outras pessoas em benefício das nossas defecções, necessidades e erros. Ou seja, a gente gosta quando a gente é perdoado, né? De raro em raro, nos recordamos de que a devemos exercê-la em relação ao nosso próximo. Então, a gente também deve ser indulgente. Ela dignifica aquele que a oferece, quanto enobrece a quem a recebe. Ninguém há na terra que avance dispensando-a, tanto quanto pessoa alguma se pode jactar de jamais havê-la recebido. Ou seja, dificilmente alguém não precisou da indulgência, né? É muito distante na sua vida, na sua caminhada. Um coração indulgente, diz Joana, possui um tesouro não apenas para as agressões e ofensas recebidas, senão também para a compreensão do estado espiritual em que as demais criaturas estagiam. E aí está a caridade. Você entender o momento do outro, o estágio do outro, e poder ser indulgente com ele. Indulgente com os conflitos e inseguranças do teu irmão, ajudá-lo a equilibrar-se e a adquirir confiança na vida. Porque certamente ele já está ali num momento difícil para estar errando. Então, se você se mostra indulgente, né, com gesto, com palavras, isso está auxiliado. Brindar, aliás, amor, cuja carência mortifica, e o ajudarás sem prepotência ou humilhação. Então, assim, sempre respeitando, né, não querendo pisar, não querendo humilhar, tratando ele como irmão. Irradiando-a, através da compreensão fraterna, expressarás harmonia e bondade, mantendo uma comunicação otimista com familiares, amigos e desconhecidos. E a gente, às vezes, quando fala amar o próximo, é esses próximos aqui mais próximos que às vezes é difícil esse exercício. Um familiar, um amigo mais difícil, desconhecidos, mais fácil ainda, né? Então, aquele exercício que eu falei lá, que a Mama falou, disciplina, né? Para que a gente chegue na... Como foi que eu falei, gente? Disciplina para ser... Esqueci a palavra, espontâneo, obrigada. O caminho da santificação é pavimentado, a indulgência que assinala o piso. Então, para a gente melhorar, né? Nos auxilia a melhorar. Se não usam de indulgência para contigo, e aí aqui ele bota um olhar ao contrário. Que a gente vai falar aqui um bom tempo sobre o nosso olhar para com o próximo. Aqui a Joana fala nesse parágrafo sobre o olhar para... E aí, se a crítica for para a gente? Se não usam de indulgência para contigo, exercita tu, diz ela. Pois que talvez aqueles que são severos e até mesmo cruéis, armados contra a tua pessoa, estão aplicando esta virtude à maneira deles, primitiva, porém, buscam discreta, que lhes nasce na alma até dominá-los totalmente. Então, um dia eles também vão notar que eles estão pegando pesado. Seja esta, pelo menos, uma virtude em ti, dentre outras que conquistarás. Então, ela sugere que a gente busque ser indulgente. Aqui é só, porque como a gente vai fazer agora uma mudança para o tema cisco e atrás do olho, eu trouxe essa tirinha do Snoopy, né, da turma do Snoopy. Por que você sempre está tão disposta a me criticar? Acho que tem um talento especial para encontrar defeitos nas pessoas. Mas e os seus defeitos? Tem um talento especial para ignorar todos eles. É que é mais fácil a gente olhar o cisco no irmão, né? Porque ela trava o irmão no nosso olho, a verdade é essa. Então, só para descontrair a tirinha. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Itens 9 e 10, o cisco e a trave no mundo.
Então está registrando em Mateus capítulo 7, versículo 3. Como é que vedes um argueiro, um cisco, no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Então, uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Incontestavelmente, é o orgulho, e aí é que ele explica, né, que é uma daquelas chagas nossas, o orgulho e o egoísmo. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Porque mesmo quando a gente erra, a gente ainda fala assim, não, mas eu fiz isso, porque assim, 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 porque aconteceu isso assim, assim. A gente ainda tenta dar uma mascarada, tapar o sol com a peneira, né? Então, por isso que ele está falando, dissimular, né? Porque a gente às vezes faz isso, a gente quer dissimular, não reconhece que errou. Semelhante insensatez, diz que é uma insensatez, é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Então não dá, ou você é caridoso ou você não é. É o pai de muitos vícios. O orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele atrapalha muito a gente. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Assim mesmo a gente percebeu. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo do progresso. E aí aqui vem, eu ia mencionar lá na frente, mas também vem agora, que a gente precisa conhecer a nós mesmos, fazer esse exercício, para poder conseguir enxergar, para conseguir não dissimular. A gente saber, não, eu errei realmente, eu tenho que me melhorar nisso aqui, se policiar, para não fazer de novo. Né? Assim. Aí me veio logo à cabeça o seguinte, essa passagem do Cristo, né? Em João capítulo 8, versículo 7, da mulher adúltera. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Então, se a gente ainda erra, né, a gente pode estar melhor, né? Porque realmente temos a obrigação de estar melhor. A última encarnação é a nossa melhor versão. Então, quer dizer que nós já tivemos versões piores. Então, é nossa obrigação melhorarmos, nos esforçarmos e entender que o outro também está no estágio dele e no tempo dele. É fácil? Não, ninguém está dizendo que é fácil. Como diria eu, faço questão, eu sempre digo isso, e agora mais do que nunca a gente tinha o nosso irmão aqui, Sérgio Oliveira, que ele sempre dizia: não é fácil seguir Jesus. Não é. Não adianta pensar que não é. Mas continuamos seguindo ele. A gente chega lá. Somos todos perfectíveis, ou seja, cada um do seu tempo, cada um do seu jeito. Vamos chegar sim à perfeição, porque assim é a vontade do nosso Pai. E aí, quando a gente o que vai acontecer quando a gente conseguir essa perfeição? Seremos felizes, verdadeiramente felizes. Então, isso é bom, né? Porque dá um certo. Não, estou falando aqui, mas eu vou chegar lá na perfeição. E no capítulo 10, ainda, os juízes para não serem julgados, ele traz: essa sentença faz da indulgência um dever. Então, a indulgência não é favor, não, é dever nosso. Para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. A gente já tem visto isso e é só um reforço. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que a nós mesmos, nem condenar em outro, que a gente acabou de conversar, aquilo de que nos absolvemos, antes de censurar uma falta de alguém. Vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Porque às vezes, por isso conhece-te a ti mesmo, às vezes alguma coisa incomoda, porque no
esqueminha que está no capítulo 10, que é aquele, né? Então, assim, a gente pode criticar, não pode criticar, como criticar, como criticar. Então, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: motivos da censura. Você pode ter dois motivos. Você pode usar a censura porque você quer reprimir o mal. Então, pode ser louvável, se o objetivo é reprimir o mal. E aí ele diz no texto que constitui mesmo em certas ocasiões de um dever. Em que ocasiões? Aí eu botei aqui na minha cola. Botei aqui na minha cola. Os pais e filhos, e aqui leiam-se, embora tenham os pais e filhos, os responsáveis e os filhos. Né? Pode ser, a gente tem várias formações familiares, pode ter um avô criando, uma tia criando, um irmão mais velho criando. Mas o responsável pelo aquele filho, por que é um dever? Primeiro, porque a maternidade, a paternidade é missão. Está lá no livro também dos Espíritos. Então é um dever. Dever do quê? Porque você está responsável pelo aquele espírito enquanto ele está crescendo. Você observa uma falha nele, que aquilo pode ser ruim para ele mesmo no futuro, então você tem um dever de tentar reajustar e auxiliar aquele espírito na caminhada dele. Se ele vai ou não corresponder a todo o teu investimento nele, é outra palestra, mas que a gente tem o dever, quando tem um espírito sob a nossa, e nós assumimos essa responsabilidade perante Deus, recebemos esse espírito e temos que responder pela criação dele. Então é um dever, nesse caso. E a outra situação que ele coloca, desacreditar, se a gente está fazendo para desacreditar pessoas por esses atos que a gente está criticando, então não tem nem como, não vai dar para desculpar, não tem desculpa, só tem maledicência e maldade, diz o Evangelho, segundo os Espíritos. Então, no Evangelho segundo os Espíritos, agora sim, capítulo 10, item 21, é perguntado a São Luís o seguinte, no capítulo 10, só para vocês saberem, é bem-aventurados os que são misericordiosos, o Evangelho segundo os Espíritos. O item 21 é feita a seguinte perguntação a São Luís: haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? Esta questão é muito delicada, respondi. E aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. E aqui a gente vai ver de novo a caridade. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. Isso está aqui. Só tem maledicência. No entanto, se podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos vierem a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, é mais um exemplo do que ele diz aqui, de como é um dever falar. E aí não é nem a crítica, né? Você está apontando aquela situação, porque aquilo pode agravar, aquele caso do filho, pode atrapalhar o desenvolvimento dele, a vida dele no futuro. E no caso como São Luís nos orientou, né? De alguém que fez o mal, que pode fazer mal a muitas pessoas. Então aí você tem que pensar que você estaria no falar, e não é o mal dizer, é o falar, né, que aquilo aconteceu, você estaria poupando muito mais pessoas. E aí, eu acho que eu comentei lá atrás, né? A questão toda é a autoridade moral de quem julga. Porque para a gente falar do outro, a gente tem que estar no patamar moral muito bom. Porque senão, aí ele diz, Jesus não podia proibir que se censurasse o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo feito em termos enérgicos. Quis, porém, dizer que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, para você poder censurar, você tem que estar muito bem na vida mesmo. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena os outros é abdicar dessa autoridade. É privar-se do direito de repressão. E
Então, se você acaba falando do outro sobre um determinado erro que ele cometeu, daqui a pouco você mesmo está fazendo, não para que você está falando do outro, você está fazendo igual. É isso aí. A consciência íntima, além disso, nega respeito e submissão voluntária àquele de investido de um poder qualquer. Que investido por poder qualquer viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Então, é aquilo que a gente comentou da chefia. Olha, o cara tem um cargo, ele tem uma posição, ele abusa do poder dele, ele está violando aquilo que foi entregue a ele. Aos olhos de Deus, a única autoridade legítima é a que se apoia no exemplo que dá do bem. E é o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, a gente tem que buscar e fazer o bem, né? A caridade. Seguir o exemplo do Cristo. A gente, quando chegar a nossa vez, o nosso desencargo, ninguém vai chegar lá para a gente e falar assim: ai, Mônica, como é que foi lá? Como é que está o teu vizinho? Não. Eu tenho que responder de mim. Esse espírito aqui encarnado, que hoje é Mônica. Não vou responder do outro. E nem vou amenizar as minhas faltas falando do outro. Eu vou ter que assumir os meus erros. Porque é aquele negócio, é ação e reação. A gente toma uma decisão, mas toda e qualquer decisão, no menor que pareça, ela tem uma consequência. E a gente tem que ser marcado com ela, ser maduro, saber disso. Aí eu trouxe alguns textos, só para dar um reforço do que a gente já vem conversando, na verdade. Então, no livro Espírito de Verdade, aqui tem psicografia de Chico Xavier e do Valdo Vieira. Chico traz mensagens de Emmanuel, Valdo Vieira do André Luiz, e essa mensagem é André Luiz, está marcada aqui, mas eu vou confirmar que eu trouxe hoje. Só para não gosto de dar errado, não, só André Luiz. Então, essa mensagem, que na verdade não está inteira, eu só trouxe uns trechos, que é a crítica, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para auxílio fraterno, porquanto esses mesmos desastres provavelmente chegarão até nós. Então, assim, a gente está vendo algo sério no outro, a gente poder ajudar, a gente faz uma prece, né? Ou fala uma palavra de conforto, pode ajudar a fundar mais. E quem diz que aquele momento que ele está passando, a gente também não pode passar isso? O que ele está dizendo? Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe agrade as dores de consciência. A gente está vendo isso. A pessoa já está machucada, doída demais para você chegar e pisar mais um pouquinho. Vai chutar o cachorro morto. Ainda que hoje esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no bem. E fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-los. E mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória, nisso ou naquilo, você não pode olvidar que a opinião de Deus, Pai de todos nós, pode ser diferente. Então aqui tem duas coisas. A gente deve falar no bem e fugir da crítica destrutiva. Por quê? Porque quando a gente faz isso, você baixa. Você está criticando, você está falando mal, você está baixando o teu padrão vibratório. E boas coisas você não vai atrair. Certamente não. Enquanto que você vibrar no bem, aí sim, você se eleva. E numa prece que você faça pelo seu irmão, você se conecta com o Pai. E aqui, sem dúvida nenhuma, a opinião de Deus é a que vale. Por quê? Porque nós temos uma visão pequena do momento, dessa encarnação. A gente não sabe, a gente não conhece a história toda daquele espírito. Como é que a gente pode julgar aquele momento? Só o Pai pode fazer isso. Justamente. Daí a expressão justiça divina. Aí aqui também são trechos. Esse é uma série, né? Filosofia Espírita, que ela tem vários volumes e ela faz comentários das questões do livro dos Espíritos. E aqui são alguns comentários em cima da 903, né, de você observar o defeito do outro.
Estudando os outros com a finalidade de melhorar, serás bem-aventurado. A gente também viu isso no Evangelho, né? Você usar como estudo, como referência. Desde quando o silêncio seja teu companheiro em todos os aspectos da observação. O mais difícil de ser conhecido no mundo é a própria alma, ou seja, conhecer a ti mesmo. O obstáculo mais difícil de vencer é educar a si mesmo. E é o nosso objetivo, a nossa reforma íntima. É a gente que tem que fazer pela gente, ninguém vai conseguir fazer por nós, não. O nosso maior dever é fortalecer em nós a indulgência para com os outros. Esse é o ponto alto de um coração dominado. Os nossos irmãos são filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres no certame da vida. Se queres ser superior, nem está lá, se você quer ter autoridade moral, não exponha as faltas alheias, eleva-te pelo amor, engrandece-te pela fraternidade e a gratidão aos que te rodeiam. E aqui de novo, por que a gratidão aos que te rodeiam? Porque a gente está na família que a gente tem que estar, nos amigos que temos que estar, nos colegas de trabalho que temos que estar, para a nossa melhoria, para nossos ajustes, para que a gente cresça. Então, o que a gente tem que fazer? Aquele cara do trabalho, lá vem ele, só me perturba. O que ele está fazendo? Ele está te ajudando a crescer. Está testando você? Está, com certeza. Mas está te auxiliando no teu crescimento. Às vezes, na hora, a gente não se toca disso, mas é para isso que ele está aí. E eu trouxe também, por causa desse trecho, que é bem interessante. Quando estamos fora da lei de Deus e queremos modificar nossas vidas, encontramos tropeços em todos os passos. É Marcos que nos diz, anotado no capítulo 14, versículo 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Quem será ele? Mesmo sendo discípulo da confiança do Mestre, a natureza interna de Pedro rejeitou a firmeza e entregar de imediato a sua vida em favor da verdade. Ele negou o Mestre. E o Mestre avisou: você vai me negar. Eu não vou, não. Ele falou: eu não vou, não. E o Mestre abandonou Pedro? Não. E ele se arrependeu? Sim. Então todos nós merecemos perdão e merecemos outra oportunidade. E Deus sempre nos dá. Todo mundo. Assim somos todos nós, quando abraçamos a verdade internamente, por vezes, inconsequentemente, rejeitamos a luz que iria nos tornar livres. Porque não é fácil. Não é fácil a gente resistir às tentações desse mundo material. Isso significa o quê? Muitas vezes renunciar. Então você tem que estar muito pronto para isso, para renunciar. Mas também é nos dito pelos Espíritos que o esforço conta. Então, que a gente continue na nossa caminhada nos esforçando, porque isso vai ser reconhecido. Ser grandes em todas as nossas ações não é pelas ações grandes, é pelo amor que nos move no bem que estamos fazendo. Então, você está ajudando um irmão, é uma ação, bem pequenina pode parecer, mas para aquele que está sendo auxiliado é muito. Seja apenas uma palavra, que ela esteja imantada de amor. Que é a vibração que a gente coloca. E aquilo chega, tanto de bom quanto de ruim, ao ser pronunciado em favor dos outros. Respeitar os direitos alheios é ter consciência dos nossos. A gente também quer ser respeitado. É compreender que saímos todos da mesma fonte viva. De quem? De Deus. Somos todos irmãos, no final das contas. Aí esse texto que eu falei, a gente só vem falando da gente com os outros, a gente com os outros, a gente com os outros. Esse texto, Emmanuel, porque esse também é o mesmo livro, mas esse aqui é de Emmanuel, ele vem falar um pouquinho, e a gente? Isso é crítica só nossa. Como é que a gente faz? E aí Emmanuel diz o seguinte: na hora da crítica, salientamos a necessidade de moderação e equilíbrio ante os momentos menos felizes dos outros. No entanto, há ocasiões em que as baterias da crítica estão assestadas contra nós, está ali voltado para a gente. Junto de amigos, quanto opositores,
Ouvimos objugatórias e repreendas e não raro tombamos mentalmente em revolta e depressão. Então é isso que a gente não deve fazer, quer dizer, a gente não deve se rebelar, que infeliz, não sei o que, não sei o que lá, ou acatar de tal forma aquela crítica que atinge a gente de tal forma que pode nos levar até uma depressão, a tristeza. São vibrações que não vão fazer bem a nós. Por isso que ele dá essa orientação aqui. Azedume e abatimento, porém, nada efetua de construtivo. Em qualquer dificuldade, irritação ou desânimo, apenas obscurecem situações ou complicam problemas. Então, assim, isso não vai ajudar. A gente vai estar, na verdade, por que não vai ajudar? Porque a gente vai estar perturbado, a gente não vai estar equilibrado. Então você não vai conseguir desequilibrado tomar nenhuma decisão que seja boa, dificilmente. É isso que ele está falando aqui. Atingidos por acusação e censura, convém estabelecer um minucioso autoexame. Então o que ele chama para a gente? O conhecimento de si mesmo. Né? Por que isso está batendo em mim? Articulemos um intervalo precioso em nossas atividades, a fim de orar e refletir, vasculando o ímã da própria alma. Então, o que ele está convidando aqui? Ok, então você dá o tempo para. A pior coisa que pode ter é você rebater aquilo. Se aquilo não ficou bem, você para, leva, reflete, ora. Por que você ora? Porque te acalma e te põe em sintonia com algo. Então, já te muda teu padrão vibratório. E reflete, antes de agir, antes de falar, antes de qualquer coisa. E vasculhando o que ele manda a gente é o nosso íntimo, né? E ele diz para a gente analisar sem a mínima compaixão por nós mesmos. Não é para a gente não ter indulgência com a gente. Se a gente tem que ter com o outro, a gente tem que ter com a gente também. Mas o que ele quer dizer é para a gente ser imparcial. Vamos olhar direito a situação. Cabe ou não cabe essa crítica, essa acusação? Todos os acontecimentos que nos ditam a orientação e a conduta, sopesando fatos e desígnios que motivaram a advertência em mente. Com rigorosa sinceridade, ele pede que a gente analise com sinceridade. Se o foro íntimo nos aponta falhas do nosso... Então, vamos supor, a gente analisou e a gente errou mesmo, não eu errei. Então, a gente tem que ter coragem, ele diz aqui, coragem para reparar. Seja solicitando desculpa ao ofendido ou diligenciando meios de sanar os prejuízos que sejam causadores. Então, assim, por que não, se a gente não reconhecer que errou, tentar pedir perdão ao outro? Pode ser até que o outro não te perdoe. Aí já não é você tem que fazer a tua parte. Errei, me perdoa, meu irmão. Né? Seja solicitando assim. Então, se nos identificamos, mas então, caso contrário, se a gente identificar, está atento ao dever que a vida nos atribui, se a intenção e o comportamento nos deixam seguros, quer dizer, a gente sabe que agiu corretamente, é isso que ele está dizendo aqui. Então, saibamos acomodarmos a paz e a conformidade, a gente está correto, fica tranquilo, eu agi no bem. E embora a reclamação e o tumulto nos cerquem, prossigamos adiante, na execução do trabalho que nos compete, sem desespero e sem mágoa. É difícil, às vezes é difícil. Mas se você tem convicção que está fazendo uma coisa corretamente, se o seu trabalho está sendo conduzido corretamente, confia, entrega na mão de Deus e segue. Convencidos que acima do conforto de sermos imediatamente compreendidos, que é o que todos nós queremos, claro, ser compreendido, ser acolhido, ser entendido, viste a tranquilidade da consciência. Então é importante que eu sei que eu não fiz algo errado, eu agi da forma correta naquela situação, no cumprimento de nossas obrigações. Então aqui, imediatamente compreendido. O Cristo foi colocado na cruz, sabe? Ele não foi compreendido. E lá atrás eu não falei, mas ele teve indulgência, porque no momento lá, naquele momento lá na cruz, o que ele pediu ao Pai? Perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Ele não estava com revolta, ele tinha só amor e compreensão do nível
motivo que a gente estava ainda na época. E eu digo a gente, porque a gente não sabe, não estava lá. Se a gente não estava lá, não temos como saber. Então, assim, ele só teve amor para toda a humanidade. E a resposta foi a crucificação. O que ele fez? Ele não foi imediatamente compreendido. Ele nos amou a si mesmo. Aí, eu trouxe um caso, para fechar aqui, que aconteceu com o Divaldo Pereira, para ilustrar isso aqui, lá no livro A Veneranda Joana de Antes, ele com a Joana. O título do capítulo é A Parábola. Então, aqui diz o seguinte, que em 1962, Divaldo passou por uma grande provação, ficando vários dias sem condições de conciliar o sono, hora nenhuma. O que lhe trouxera a constante dor de cabeça, em 1962. Numa ocasião, não suportando mais, quando Joana lhe apareceu, ele lhe falou: minha irmã, a senhora sabe que eu estou passando por um grande problema, uma grande injustiça e não me diz nada? Aí ela responde: por isso mesmo eu não te digo nada, porque é uma injustiça. E como é uma injustiça, não tem valor de valor. Tu é quem estás dando valor a quem dá valor à mentira. Deve sofrer o efeito da mentira. Porque se tu sabes que não é verdade, por que está sofrendo? Ela diz, eu não já escrevi por tuas mãos, não valorizes o mal? Não tenho outro conselho a dar-te. Mas, irmã, pelo menos me diga umas palavras de conforto moral, porque eu não tenho a quem pedir. Então ela falou: vou dar-te palavras de conforto, não esperes muito. Imagina ela falando com ele. E contou-lhe a seguinte parábola: havia uma fonte pequena e insignificante, que estava perdida num bosque. Um dia, alguém por ali passando com sede, atirou um balde e retirou água, sorvendo-a em seguida, e se foi. A fonte ficou tão feliz que disse de si para consigo: como eu gostaria de poder dessedentar os viadantes, já que sou uma água preciosa. E orou a Deus: ajuda-me a dessedentar. Deus deu-lhe o poder. A fonte cresceu e veio à borda. As aves e os animais começaram a sorvê-la e ela ficou feliz. A fonte propôs: que bom é ser útil, matar a sede. Eu gostaria de pedir a Deus que me levasse além dos meus limites. Então ela pediu que Deus a levasse além dos limites, para umedecer as raízes das árvores e correr a céu aberto. Veio então a chuva. Ela transbordou e tornou-se um córrego. Animais, aves, homens, crianças e plantas beneficiaram-se dela. A fonte falou: meu Deus, que bom é ser um córrego! Como eu gostaria de chegar ao mar! E Deus fez chover abundantemente, informando: segue, porque a fatalidade dos córregos, então disse Deus, segue, porque a fatalidade dos córregos e dos rios é alcançar o delta e atingir o mar. Vai. E o riacho tornou-se um rio. O rio avultou as águas, mas numa curva do caminho havia um touro de madeira. O rio encontrou seu primeiro impedimento. Em vez de se queixar, tentou passar por baixo, contornar, mas o touro de madeira cerceava-lhe os passos. Ele parou, cresceu e o transpôs tranquilamente. Adiante havia seixos, pequeninas pedras que ele carregou e outras imovíveis, cujo volume ele não poderia remover. Ele parou, cresceu e as transpôs, até que chegou ao mar. Compreendeste? Perguntou a Joana para Divaldo. Mais ou menos.
juntando a estes nossos irmãos,
posso alcançar